Falando de resgate, eu queria linkar com o tema que a gente colocou, que seriam os guardiões, né? Guardiões de resgate de alma. Como é que você agora linka tudo isso com esse tema? Na verdade, assim, a gente tem que pensar na ideia dos guardiões como se fossem a mão esquerda de Deus, Tá. que são responsáveis pela justiça, Uhum. enquanto a mão direita são os agentes da misericórdia. Nós temos dois grandes representantes da misericórdia e da justiça. Da misericórdia, Maria de Nazaré; da justiça, Miguel, que as pessoas chamam de Arcanjo Miguel. São os grandes responsáveis por essas duas vertentes. Os guardiões trabalham sob a tutela e orientação de Miguel. Então imaginemos um contingente militar na espiritualidade, com a ideia militar, de soldados do plano astral, soldados do plano sideral da vida. E eles vêm para impor limite ao mal. Eles nem vêm resgatar a gente do mal, não é tanto isso, mas trazer o conceito da justiça divina, para que o mal não prospere, fazendo luz no meio da escuridão. E aí a gente fala assim, por que os guardiões gostam de trabalhar no meio das sombras? Por que fala tanto de sombras, de treva, de tudo? Porque é lá que mais precisa de luz. É lá que mais precisa entender os conceitos de justiça. Senão a pessoa acha que está ali por vingança divina, e não é. Vingança divina, para mim, foi o caso que ocorreu comigo, que aí foi vingança, Deus ter permitido eu me casar. Aquilo foi vingança divina, o casamento. Aí eu falei assim, Deus, isso aqui não é karma, é vingança sua. O Senhor me deixou ali. Mas os guardiões não trabalham com isso. Eles trabalham com conceitos de justiça. E muitas vezes o conceito de justiça trazido com os guardiões, pelos guardiões, confrontam os nossos conceitos de espiritualidade. Eu costumo dizer, se um guardião hoje, um guardião superior, se encarnar, ele vai ser visto como uma pessoa completamente errônea, inadequada e voltada pelo mal, pelos espiritualistas. Eles, quando reencarnam fora e distante do movimento de espiritualidade, porque nós já temos conceitos pré-determinados. E eles, quando vêm, eles vêm para interferir mesmo no sistema de poder. Tem uma guardiã, até ontem eu estava conversando sobre isso, a Verusca, ela fala com a gente assim, ela tem uma procedência cultural da antiga União Soviética, né? Foi criada ali naquele momento e trabalha com os guardiões superiores. E ela fala assim, Robson, não é simples a gente, diante do xadrez das nações, mover os poderosos de lugar. Fazer que o poder seja retirado desse e amanhã ele amanheça na miséria para que o poder passe à frente. Porque tem muitas conexões que vocês não entendem. Mas nós fazemos esse trabalho que vocês podem considerar como um trabalho sujo para que os demais fiquem de longe falando, estamos fazendo vibrações e a nossa vibração que resolveu o problema. Eu falo assim, tem problemas que não vão ter soluções a médio prazo, em longuíssimo prazo, porque tem conexões que nós precisamos ver. E os agentes da justiça, como são os guardiões, se for necessário, eles vão tirar uma pessoa do poder na hora certa que vai tirar, seja através de afastar a pessoa, provocar o desencarne dela, que para eles é tranquilo, porque eles estão lidando com espíritos. E os corpos vão sendo descartados e readquirindo outros em novas encarnações. Mas aí a gente fala disso, a pessoa, mas a pessoa teve que morrer, coitada, tá, mas você vai morrer. Alguém já te falou isso com você? Que você vai? Que daqui a 50 anos ninguém vai lembrar que a gente existe aqui na Terra, de nada seu. Tudo que é seu vai passar para outras mãos de pessoas que nunca te viram, que nunca te conheceram. Você já pensou nisso? O agente da justiça, o que ele faz? Ele vem para falar, o seu tempo é este. E se for necessário, eles promovem o desencarne da pessoa para evitar o desastre maior que ela vai provocar. E em outros casos estão provocando desastre e eles permanecem com a pessoa encarnada ainda porque ele precisa que as conexões com aquela pessoa sejam preservadas. Eu contei um caso ontem a respeito disso, em que a pessoa, questionando sobre esse sistema de justiça dos guardiões superiores, e o tanto que é diferente do nosso conceito aqui, quando eu fui acionado por uma representante dos guardiões, uma grande amiga, a Hermina Loyola, que é um dos personagens dos livros do Ângelo Inácio, que psicografa através de mim, a Hermina falou assim, Robson, nós temos um caso grave que está ocorrendo, vai ocorrer a batida de um trem, desencarrilhamento de um trem, lá na Europa Oriental, e tá indo uma pessoa que ela não pode desencarnar em hipótese alguma.
é uma pessoa má, essa pessoa vai fazer um desastre na vida daquele país, mas ela não pode desencarnar nesse... Eu falei, mas por que não pode? Eu falei assim, não é por ela, a gente tem que mantê-la viva, a todo custo. Então nós temos que ir lá, eu, você, o Harold, que é um outro amigo que a gente trabalha desdobrado juntos, precisamos ir lá e impedir que essa pessoa pegue esse trem. Porque ele vai ter um neto. E o filho dele não nasceu ainda. E a gente precisa da linhagem genética dele para que o neto, quando nascer, desta linhagem genética, ele apareça no mundo com algumas capacidades extrafísicas, mentais, paranormais e não mediúnicas, porque ele vai ajudar a interferir no processo de transição da Terra. Ele vai ajudar nessa transição. Mas o neto dele, o espírito já está sendo preparado. Se ele desencarna, nós cortamos a linhagem genética. Então, vamos ter que preservar. E eu falei assim, então vamos lá comigo. E fui, e o Harold é muito ponderado e tudo, sabe? Aí eu falei assim, quem que é, Virmina? Aquele cara ali que está dentro do carro e tudo. Então, assim que ele sair do carro, a gente tem que dar um jeito de fazer com que ele perca o trem de todo jeito. Ele não pode desencarnar agora, antes de nascer o filho dele. Assim, deixa comigo. O cara saiu do trem, do carro, eu avancei em cima do cara, assim, com tudo, igual uma fera. Peguei minha mão, fiz isso aqui com a mão, enfiei assim, no plexo solar da pessoa e virei. Ele começou a vomitar na hora. Foi vomitando. Ele caiu, assim, meio desmaiado, assim. Eu falei, tá resolvido. Agora ele vai ser obrigado a ir para o hospital. Aí o pessoal chegou, levou para o hospital. Ai, mas precisava dessa violência. Eu falei, olha, precisava resolver o problema. Se ele não fizesse isso, ele ia pegar o trem. E desculpa, é melhor ele ir para o hospital, ficar uns dias no hospital, do que ele desencarnar aqui agora. E o resto não estou nem aí, que é da providência divina. Mas se essa é a nossa missão, nós preservamos então a linhagem genética dele. Aí a outra falou assim, graças a Deus você teve coragem de fazer. Os guardiões, eles não têm os conceitos de bondade, de justiça, de misericórdia que nós temos aqui. Seja comigo, seja com qualquer um. É justiça sideral, justiça divina. E não justiça humana. Não o conceito religioso a respeito da justiça. Por isso, né, é muito comum os guardiões aparecerem segurando uma espada na mão. E a espada não tem a função de matar, que nenhum espírito não mata o outro, não existe. Mas é um instrumento de tecnologia sideral em que eles passam isso na tessitura do universo, eles abrem uma brecha espaço-temporal, e ao abrir com a espada deles, porque é um instrumento de alta tecnologia astral, aqueles espíritos do mal são sugados para ali para dentro, saem daquela região e são já transportados para uma outra situação, ou para um universo paralelo, ou para um planeta diferente. E por isso eles usam essa espada como instrumentos de alta tecnologia sideral. Aí a pessoa diz, mas para onde foi? Para eles não interessa. Para onde foi é Deus que vai determinar. É a consciência divina. Eles fizeram o trabalho, interrompeu esse fluxo de energia nociva e agora a providência divina faz o que tem que ser feito. Mas eles foram agentes da justiça. Então a gente às vezes fala assim, mas o guardião vai vir só para resgatar. Não, ele vai tirar aquelas pessoas que estão sendo o centro da maldade para fazer com que elas entendam o objetivo da lei divina. A lei divina é diferente da lei humana. Tem consequências graves, a lei inexoráveis. Não tem como você pedir o que for para a divina providência te liberar de cumprir a lei. Seria Deus derrogando aquilo que ele fez, que são as leis do universo. E toda lei tem que ter os seus agentes. E os guardiões são esses agentes implacáveis da justiça divina. Graças a Deus existem os agentes da misericórdia. Então a gente costuma dizer que os guardiões têm duas bases, justiça e misericórdia. Mas misericórdia no conceito espiritual não é o sentido de passar a mão na cabeça de alguém e evitar que ela enfrente o mal, não. É fazer com que ela compreenda a situação dela e a necessidade dela passar por aquela situação para resolver o problema, a desgraça ou a miséria que ela fez em outra encarnação. Ou às vezes nessa. Isso é misericórdia. Estou te dando a chance de entender que você precisa refazer a sua caminhada. A misericórdia divina não é isentar a gente da obrigação de cumprir a lei. Não, mas é nos dar essa chance de entender o porquê que a lei precisa ser cumprida. Eu matei no passado, Jesus falou, quem mata a espada será morto. Quem leva em cativeiro irá. É a palavra de Jesus. Ou seja, existe uma inexorabilidade na lei divina. Eu fiz, eu tenho que passar por aquilo. Mas tem a misericórdia, que chega e fala, olha, a lei vai funcionar para você, mas isso aqui,
Por exemplo, você matou no passado, só que eu notei que nesta vida sua, você fez o bem. Você trabalhou numa obra humanitária qualquer, ou numa obra social, espiritual. Mas a lei não pode deixar de ser cumprida. Mas como você fez isso tudo, que você não fazia em outra encarnação, então nós vamos conduzir uma enfermidade para você, você vai ser internado, e na hora de você fazer uma cirurgia, ao invés de você passar por uma guilhotina, igual você guilhotinou as pessoas no passado, quando o bisturi te tocar, na hora que você estiver anestesiado, mas é necessário que você seja morto do jeito que você morreu. Só que você não vai sofrer agora, porque você fez o bem, você fez isso, fez aquilo outro, mas eu não posso evitar que a lei seja cumprida. Então é melhor que eu desencarne daquela forma e respire do outro lado, e aí sim, agora na próxima vida, na próxima encarnação, eu vou procurar construir ou reconstruir aquilo que mas eu entendi o meu processo. Então eu não estou com revolta. Tem algumas pessoas que não entendem e se revoltam também, mas aí é uma questão de foro íntimo. A pessoa se nega a admitir o desastre que ela causou. Mas, em geral, a bagunça que nós fizemos na casa planetária, a gente mesmo vai ter que voltar. E quando a gente passa isso para um universo mais macro, por exemplo, no momento de transição do planeta Terra, é muito comum as pessoas acharem que vai vir uma série de naves espaciais que vão se materializar e me levar e vão resolver o problema Terra. Não, gente, desculpa. Pode até ocorrer isso, mas quem sabe você, em vez de ir para um planeta evoluído, ele te leva para cavar minerais o resto da sua existência para alimentar as indústrias dele. Você não tem mérito, nós não temos mérito para estar no mundo feliz, bem evoluído, porque nós lá seremos apenas crianças que não temos conhecimento nem espiritualidade para competir com eles. Mas pela lei, se a gente for olhar mesmo a lei divina, quem fez a bagunça na casa planetária é que tem que voltar para consertar. Então nós vamos ter 1000 anos, o pessoal fala, né? 1000 anos é uma maneira assim, mais tranquila de dizer a coisa, né? Mas temos um tempo longo, na visão humana, de intenso trabalho de reconstrução do planeta Terra. O mundo de regeneração não é um mundo que vai ter só gente bem resolvida. É um mundo que vai ter pessoas que vão ter que trabalhar para reconstruir o planeta que eles destruíram no passado. Reconstruir o planeta, bom, então agora eu posso sair daqui para algum outro lugar. Mas não vai vir alguém no meu lugar para fazer. Eu matei, eu vou ter que vir. Eu promovi a morte de milhares de pessoas, desculpa, eu tenho que voltar, ou como um cientista, ou como alguém ligado assim, para poder reparar isso com descobertas que vão salvar a vida de milhares de pessoas que eu prejudiquei. Então essas pessoas precisam retornar para o caminho da organização espiritual, mental e emocional delas, mas fui eu que provoquei isso. Então eu vou ter que voltar. Sofrendo, talvez aquele sofrimento moral, mas eu vou precisar descobrir alguma coisa que vai ajudar essas pessoas, uma forma de auxiliá-las de alguma maneira, porque foi eu que levei elas para isso. Então o mundo de regeneração, ele é um mundo real, a transição do planeta Terra é real, mas a gente não pode esquecer que nós vamos ter que reconstruir o que nós destruímos antes de sair daqui. E por enquanto eu não acredito que a gente está tão preparado para bater asas e ir para mundos promissores. A gente ainda tem, eu costumo dizer que nós, os médiuns principalmente, nós somos acorrentados aos nossos deveres, porque se Deus soltar a gente das correntes, a gente destrói mais gente ainda. A gente não está por amor, a gente está porque a gente sabe da responsabilidade da gente. Você faz isso porque você ama a humanidade. Não, não amo. Eu estou aqui porque eu sei que se Deus me soltar, eu vou continuar fazendo o mesmo que eu fiz no passado. Então ele me acorrenta às obrigações, porque esse tempo é o tempo que eu posso me refazer, eu repensar minha vida, tomar novas atitudes, novas propostas, novos propósitos para ajudar aqueles que eu ajudei a destruir no passado. É muito lógico o pensamento quando a gente pensa, e é muito infantil quando eu pensar que o que eu fiz de desastre, alguém vem consertar no meu lugar. Uma intervenção externa para resolver aquilo que eu mesmo destruí. É por isso que os nossos irmãos evangélicos, de um modo geral, não são todos, tem 2000 anos que estão esperando Jesus voltar para resolver o problema do planeta Terra, mas problema que nós ajudamos a bagunçar. E Jesus vai esperando um pouco mais até que a gente tome conscientização de que, olha, remanga aqui a sua camisa e vai pegar na enxada e vai trabalhar a terra e vai descobrir coisas e facilitar para a humanidade crescer e progredir. Que os médios somos os mais compromissados que temos com a humanidade. E quando você pensa assim, fica mais fácil de você enfrentar
as dores morais decorrentes das suas provas que tem ali. Gente, eu acho que eu falei demais, né? Eu tenho um ditado em Minas Gerais que a gente fala igual lavadeira quando perde o sabão na beira do rio. Porque perder o sabão, elas começam a contar a vida dos outros e vai 1 hora, 2, 3 e eu acabo extrapolando muito. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.